Dando início a esta sessão solene de abertura, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Taur Matan Ruak, presidente da República Democrática de Timor-Leste, presidente cessante da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Excelências, senhor presidente, senhores primeiros ministros, senhor presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, senhor ministro dos Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, senhor secretário-geral eleito das Nações Unidas, senhores embaixadores e membros do corpo diplomático, ilustres membros das delegações, senhoras e senhores. A todos saúdo calorosamente e agradeço, em especial, ao senhor presidente Michel Temer, a hospitalidade e o acolhimento calorosos dispensados a mim e a minha delegação. Este reencontro com Vossas Excelências dá-me muita satisfação, após o meu país e eu próprio termos a honra de ter presidido pela primeira vez esta comunidade e contribuído assim para o aprofundamento e desenvolvimento da ação da CPLP. Encontramos-nos quando se assinala a passagem dos 20 anos da Constituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olhando para o caminho percorrido, é grato constatar que foram 20 anos de um percurso gradual, mas seguro, marcado por êxitos importantes na afirmação da CPLP e dos valores que ela preconiza. A vida da CPLP tem sido marcada pela percepção crescente da sua importância e do seu potencial no atual sistema internacional, caracterizado por desafios globais e também pela necessidade de ação coordenada para lhes fazer frente. Excelências, senhores e senhores, nestes primeiros 20 anos, a CPLP considerou a prática dos seus valores identitários, designadamente a igualdade soberana, a paz, a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito e a promoção do desenvolvimento. Criou um quadro institucional que o tempo tem aperfeiçoado para prosseguir os objetivos partilhados pela comunidade. A nossa CPLP desenvolveu mecanismos de concertação político-diplomática que têm sido testados e marcados por importantes êxitos. Sentimos especial satisfação por a nossa passagem pela presidência da CPLP ter permitido ao nosso país contribuir para concretizar o alargamento da comunidade, acolhendo um novo Estado-membro e vários observadores associados que, não integrando o espaço tradicional da CPLP, quiseram afirmar a sua identificação com os valores da comunidade. A concertação político-diplomática tem expressado de forma inigualável a capacidade de realização da CPLP. A restauração da nossa independência é também uma vitória da CPLP. Compreensivelmente, no momento em que vos falo, a nossa comunidade tem razões para alimentar um sentimento de profunda satisfação pela eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. A escolha de António Guterres deve-se às suas inigualáveis qualidades pessoais e vastas experiência e capacidade política que conquistaram a admiração e respeito de todos. Estou convencido que António Guterres é a pessoa à altura dos enormes desafios de dar um impulso decisivo às reformas necessárias dos serviços da ONU e da estrutura do seu Conselho de Segurança. O novo secretário-geral da ONU é um falante da língua portuguesa e um fundador da CPLP, sendo co-signatário da Declaração Constitutiva da Comunidade, em 17 de julho de 1996, como primeiro-ministro de Portugal. Desejo a António Guterres os maiores êxitos no exercício das funções exigentes e delicadas em que vai ser empossado brevemente e expresso-lhe o meu apoio caloroso. Excelências, no que se refere à língua portuguesa, é-me especialmente grato destacar o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é um instrumento
estratégico para a afirmação internacional da língua portuguesa. Língua global, língua de afetos, de valores e do conhecimento. Realizamos uma conferência internacional sobre a língua portuguesa, que criou um espaço de reflexão e troca de pontos de vista entre especialistas, académicos e cidadãos. Quero cumprimentar o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a sua diretora executiva e todos os intervenientes que contribuíram para essa importante realização, nomeadamente as comissões nacionais dos Estados-membros para o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem um amplo potencial para a expansão da sua ação e é necessário dar prioridade ao reforço dos seus quadros e financiamento. Excelências, senhoras e senhores, o pilar de cooperação tem sido construído de forma estável e cada vez mais focado na prioridade dada ao desenvolvimento inclusivo e sustentado, sendo um bom exemplo do que afirmo a cooperação intercomunitária para o reforço da soberania alimentar e nutricional. Prosseguimos com vigor iniciativas no âmbito da cooperação intercomunitária em diversas áreas. Destaco uma, a segurança alimentar e nutricional. Este processo iniciado pela presidência moçambicana deve continuar a contribuir para o objetivo estratégico de lutarmos juntos para a erradicação da fome, da má nutrição nas nossas sociedades. Sem ser exaustivo, destaco a importância da cooperação económica e empresarial para beneficiar a participação dos novos setores da sociedade na vida da comunidade e alargar, também por esta forma, a ação da comunidade língua portuguesa. Tomo a ocasião para saudar a Confederação Empresarial da CPLP como instrumento estratégico no reforço da vertente econômico-empresarial. A Confederação Empresarial da CPLP é um observador consultivo da nossa organização. Pela importância que tem a vertente econômico-empresarial, promovemos a realização do primeiro Fórum Econômico Global, reunindo países da nossa comunidade, da ASEAN, do Pacífico e ainda países europeus e africanos que não são membros da nossa CPLP. A realização do Fórum corporizou a visão segundo a qual o caráter pluricontinental deve ser aproveitado como plataforma de intercâmbio nos espaços das várias associações regionais a que os Estados-membros da CPLP pertencem. Excelências, o CPLP alargou gradualmente os horizontes e tem procurado com êxito caminhos que permitam tornar-se uma comunidade mais relevante para os povos que a integram e estimular a participação ativa de organizações e agentes da sociedade civil, os objetivos de tornar a CPLP cada vez mais uma comunidade que envolve cidadãos a todos os níveis e contribuir para realizar o enorme potencial que ela tem para ser uma plataforma e uma ponte entre regiões, economias e continentes. Excelências, senhoras e senhores, eis-me aqui hoje humilde perante Vossas Excelências a dizer-vos que, durante estes 2 anos, Timor-Leste aprendeu muito com a CPLP, mas ainda há muito mais a fazer, agora e no futuro. Neste sentido, é a altura de fortalecermos a nossa comunidade de afetos mediante o compromisso do empenho profundo de cada um dos nossos Estados-membros para tornar a CPLP mais unida e forte no seio da comunidade internacional. Unidos e fortes, transformamos a CPLP, uma CPLP cada vez mais relevante estrategicamente, uma CPLP credível na área internacional, falando a uma só voz, escutada porque merecedor de respeito, graças aos princípios e aos valores por que se pauta. Uma CPLP solidária e, por isso, capaz de cooperar à luz de um novo paradigma onde o bem-estar dos nossos povos ocupa o centro das nossas atenções e onde a solidariedade se espelha na ação de cada um dos Estados-membros. Excelências, aceitemos o desafio de, criadoramente,
agirmos de modo a valorizar a ação nos nossos parlamentos. Uma cidadania responsável passa por reconhecer o papel incontornável da mulher. Uma cidadania responsável é a condição indispensável para a democracia, o desenvolvimento e para a própria paz, o bem mais precioso da humanidade. As sociedades do futuro são sociedades de conhecimento e este assente-se na educação. O meu sincero agradecimento ao Sr. Embaixador Murarji pelo desempenho inteligente e apaixonado das funções do secretário executivo da nossa comunidade. Termino expressando ao Sr. Presidente Michel Temer a presidência rotativa brasileira, votos de êxito e novos progressos no aprofundamento e consolidação da comunidade dos países da língua portuguesa. Muito obrigado. Feito a minha intervenção, queria que passemos à aprovação da agenda. Passo a ler. A eleição da presidência da conferência e a apreciação das candidaturas à categoria de observador associado à CPLP, intervenção do representante da Assembleia Parlamentar da CPLP, intervenção dos convidados especiais, intervenção da presidência eleita, apreciação do relatório do secretário executivo da CPLP, diálogo político, apreciação do relatório das recomendações do 21º Conselho de Ministros, apreciação de resolução e declarações, decisão sobre a escolha de nova secretária executiva da CPLP, decisão sobre o local 12ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CPLP, apreciação da Declaração de Brasília, assinatura da Declaração de Brasília, despedido do secretário executivo da CPLP, embaixador Murarji, intervenção da nova secretária executiva da CPLP, entrega do prémio José Aparecido de Oliveira, encerramento da conferência. Esta é a nossa agenda a seguir. Senhor chefe do Estado e do Governo, se tiver alguma objeção ou alguma coisa a acrescentar, por favor. Não havendo, está aprovada a agenda e passo a entregar a presidência, então, ao novo presidência da CPLP, senhor presidente. Eu quero agradecer desde logo ao senhor presidente do Timor-Leste, que até o presente momento presidiu a CPLP, e quero, antes de dar umas palavras inaugurais desta sessão, quero inaugurá-la, mais uma vez, cumprimentando o professor Antônio Guterres pela eleição a secretário-geral da Organização das Nações Unidas. E para que todos possam aplaudi-lo de frente, eu quero convidá-lo para vir à mesa. Por favor. Tudo bem, meus senhores e minhas senhoras, eu quero saudar os excelentíssimos senhores chefes de Estado, chefes de governo, embaixadores, o ministro das Relações Exteriores, os ministros que aqui se acham do governo brasileiro, as delegações que acompanham os senhores chefes de Estado, chefes de governo, e eu não posso deixar de expressar, evidentemente, a enorme satisfação com que o Brasil cedia a cúpula da CPLP. Portanto, sejam todos
bem-vindíssimos a Brasília. E não posso deixar tampouco de cumprimentar o presidente Matan Rouak pelo valioso aporte da presidência timorense para nosso continuado esforço de consolidação da CPLP. Aliás, os senhores e as senhoras puderam observar, pelas palavras do seu discurso, o quanto ele e o secretário executivo, embaixador Murad, fizeram ao longo desse período. Portanto, nós, senhor presidente Matan Rouak, avançamos muito nesse período. E permito-me também singularizar sua contribuição para a promoção da língua portuguesa. Lembro que a terceira Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa em Dili, em junho último, atestou o alcance global de nosso idioma comum e a visão de longo prazo que a presidência timorense soube imprimir à nossa comunidade. Muito obrigado, portanto, em nome de todos os integrantes da CPLP. Vamos dar agora seguimento à nossa agenda. E a primeira parte da agenda, como anunciado, é apreciação de Vossas Excelências às candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República Oriental do Uruguai ao Estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esses 4 países honram-nos com suas candidaturas, apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os 4 candidatos assumiram compromisso com os objetivos da comunidade e com a promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. Dessa forma, sugiro que a Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do Uruguai sejam admitidos como observadores associados da CPLP, naturalmente, por aclamação. Eu tenho, portanto, a satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do Uruguai. Cumprimento, portanto, os representantes dos países aqui presentes. E, neste momento, eu vou passar a palavra ao presidente do Senado Federal, eminente senador Renan Calheiros, a quem agradecemos pela presença, senhores chefes de Estado, chefes de governo, pela presença do Legislativo brasileiro na figura do ilustre parlamentar, senador Renan Calheiros, a quem concedo a palavra. Presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Michel Temer, secretário executivo da CPLP, presidente do Timor-Leste, presidente de Cabo Verde, presidente da Guiné Equatorial, presidente de Portugal, presidente de Príncipe de São Tomé, ministro da Guiné-Bissau, primeiro-ministro de Portugal, vice-presidente de Angola, secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres, por intermédio de quem eu quero cumprimentar os representantes todos das agências e organizações ligadas à ONU aqui presentes, senhores representantes dos estados observadores, associados da CPLP, ministros
ministro das Relações Exteriores, senador José Serra, ministros de Estado, Alexandre Moraes, da Justiça e Cidadania, Mendonça Filho, da Educação, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, senhoras e senhores representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores representantes do secretariado da CPLP, senhoras e senhores integrantes das delegações, é com grande satisfação e alegria que participo hoje, como presidente do Congresso Nacional do Brasil, desta cerimônia de abertura da 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta reunião reveste-se para todos nós de um significado muito especial, pois o Brasil assume a presidência rotativa da CPLP na mesma época em que esta comunidade completa 20 anos. Por esta razão, saúdo e louvo a feliz iniciativa do presidente Michel Temer, que em visita à sede da comunidade em abril de 2015, anunciou que o Brasil desejava sediar esta conferência que hoje aqui celebramos. Desde suas origens, a CPLP despertou grande entusiasmo entre os segmentos mais dinâmicos da sociedade e do meio político brasileiro, em razão dos fortes laços de amizade, cultura e civilização que unem nossos países. O patrimônio histórico e cultural da língua que compartilhamos carrega em seu bojo valores humanos, ideais democráticos e objetivos de desenvolvimento que enfrentam inúmeros desafios na era global em que vivemos. Quando, em 1996, em São Luís do Maranhão, o ex-presidente da República, José Sarney, lançou as bases institucionais da futura organização de que hoje somos parte, já o fez com a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Este é, portanto, o nosso vínculo cultural mais explícito, em torno do qual iriam surgir importantes iniciativas para a normatização, promoção e difusão do português. Em sua vertente diplomática, a missão da CPLP transcende nossos territórios nacionais, confirmando sua vocação universal, integrada por membros de 4 continentes. A nossa comunidade está representada nas sedes de vários organismos internacionais e em várias capitais do mundo, mediante a coordenação entre os embaixadores e representantes permanentes dos Estados-membros sobre os temas mais diversos. Essa atividade conjunta tem desempenho visível e papel de construção de consensos em situações de crise regional ou no âmbito de foros multilaterais em apoio, por exemplo, a candidaturas de nosso interesse. A propósito, devemos congratular-nos também pela recente e aclamada eleição do ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, para o cargo de secretário-geral da ONU. Estou seguro de que toda essa escolha viabilizará avanços importantes na agenda internacional em áreas de grande sensibilidade para os países em desenvolvimento. Sabemos que esta cimeira adotou como tema principal a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa escolha reflete a nova visão estratégica da CPLP, cuja implementação permitirá aproximar a agenda de trabalho da comunidade da atual agenda global, fortalecendo assim a presença da CPLP tanto nos Estados-membros quanto junto a outros organismos internacionais. As reuniões da CPLP englobam um número cada vez mais significativo de temas que vão desde saúde e educação até projetos conjuntos nos setores de tecnologia e defesa. É justamente esse escopo tão amplo
resultado de uma atividade bem-sucedida, que constitui o principal desafio da organização. Creio, nesse sentido, que a amplitude de nossa plataforma exige mobilização conjunta de nossa vontade política, de forma a pavimentar, de forma segura e democrática, o futuro da CPLP e a renovação de seus objetivos. É nesse espírito alvissareiro que desejo a todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Renan Calheiros. E agora eu quero passar ao item da agenda relativo à participação dos convidados especiais. E nós fomos honrados com a aceitação do convite que fizemos ao secretário eleito da ONU. Aliás, quando Vossa Excelência terminou o discurso, recebeu o meu tanto. Estamos honradíssimos com a sua presença e por isso apreciaríamos muito, nós todos, ouvi-lo neste momento. E não posso deixar de agradecer aos governos, e eu diria mesmo aos povos da CPLP, a enorme solidariedade que senti na minha candidatura a Secretário-Geral das Nações Unidas. Aliás, todos os países da CPLP participaram nesse momento inesquecível para mim, em que a Assembleia Geral decidiu, por aclamação, a minha eleição, mas permitam-me uma palavra de especial agradecimento ao país membro da CPLP, que no Conselho de Segurança das Nações Unidas pôde ser um pilar essencial da minha candidatura. E peço ao Sr. Vice-Presidente de Angola que transmita ao Presidente José Eduardo dos Santos o meu profundo reconhecimento pela solidariedade que Angola sempre testemunhou e que foi, diria, decisiva em relação à minha eleição. É também para mim profundamente gratificante verificar que o ponto central da agenda desta cimeira é simultaneamente um ponto que une os países da CPLP e uma questão decisiva na agenda das Nações Unidas. Trata-se da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E penso que a CPLP está particularmente bem apetrechada para desempenhar um papel decisivo no êxito daquilo que foi aprovado pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em relação a estes objetivos. Tem países de todos os cantos do mundo, com níveis diferentes de desenvolvimento, com estratégias de desenvolvimento diversas, mas que podem estabelecer uma plataforma de troca de experiências e de boas práticas, de entreajuda e, simultaneamente, uma plataforma de afirmação no quadro internacional desses mesmos objetivos da agenda. E permitam-me que sublinhe um deles. Porventura, o que vai ter mais dificuldades de concretização, porque é mais difícil de apropriar por Estados-membros ou por um conjunto de Estados-membros. Todos nós somos países com vocação marítima, todos nós estamos unidos pelo mar e todos nós temos um interesse vital em que o objetivo dos oceanos conduza ao mesmo tipo de êxito que desejamos para todos os outros objetivos da Agenda 2030. E se é verdade que a Agenda 2030, por um lado, e os Acordos de Paris em relação às alterações climáticas representaram duas grandes vitórias do multilateralismo no último ano, não podemos deixar de reconhecer que, em matéria de paz e segurança, temos muitas razões para sentir uma profunda preocupação, diria mesmo mais, uma profunda frustração. Estamos a assistir, nos últimos anos, uma multiplicação de novos conflitos e a verdade é que, se muitos desses conflitos têm apenas um caráter local ou regional, embora com consequências trágicas para a vida das pessoas e para a estabilidade das regiões, a República Democrática do Congo é um bom exemplo desses conflitos de impacto mais localizado, embora com um âmbito regional indiscutível. É também verdade que o significativo de guerras começa a estar interligada. Se nós olharmos para a Nigéria, para o Mali, para a Líbia, para a questão israelo-palestiniana, para a Síria, para o Iémen, para a Somália, para o Iraque e para o Afeganistão, nós verificamos que todos estes conflitos aumentam em complexidade, todos eles estão cada vez mais interligados e todos eles estão também cada vez mais ligados a uma ameaça global de terrorismo que hoje se faz sentir em relação a toda a humanidade. E há que reconhecer que neste quadro a capacidade internacional perdeu grande parte das suas capacidades em matéria de prevenção de conflitos e de resolução de conflitos,
E uma das razões para isso, para mim, tem a ver com o facto das relações de poder serem cada vez menos claras, e que eu penso que a CPLP pode ter um papel decisivo. A CPLP tem países de todos os continentes e que fazem parte de todos os grupos regionais. E a CPLP tem países também de todos os grupos ligados por razões de natureza política ou estratégica. Tem um membro da NATO, tem vários membros do movimento dos não alinhados. A CPLP pode ser um traço de união fundamental na comunidade internacional, porque felizmente nas nossas relações não há 6, há só 2. Nós não só nos compreendemos, como nos entendemos. E penso que é muito importante que possamos ser uma ponte para que os outros sejam também capazes de se compreender e de se entender. É se como CPLP pudesse também significar a comunidade das pontes de língua portuguesa. E a língua portuguesa é, aliás, ela própria, pelo seu caráter multicultural, pelo seu caráter universal, com componentes provindas de todas as partes do mundo, um traço de união fundamental para esse efeito. E não apenas em relação às questões da paz e da segurança, na capacidade de juntar a agenda dos direitos humanos com a agenda da soberania nacional, que têm estado tantas vezes em confronto uma com a outra, quando poderiam ser complementares. Na capacidade de encontrar entendimentos para a reforma das Nações Unidas, que ainda hoje têm profundas ineficácias, que deveriam poder suplantadas e que por vezes não o são, precisamente à custa das diferentes percepções que cada grupo tem em relação às intenções de outros grupos, em relação a medidas que, em condições normais, poderiam ser aceitas e apoiadas por todos os Estados-membros. Há aqui um enorme papel de ser um traço de união na vida internacional que a CPLP pode desempenhar. Eu gostaria de dizer que, a esse respeito, a CPLP pode inteiramente contar com o futuro Secretário-Geral das Nações Unidas, mas também quero dizer que as Nações Unidas contam com a CPLP para que esse papel possa ser exercido com grande empenhamento e com grande eficácia. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário-geral Antônio Guterres, senhores chefes de Estado, chefes de governo, senhores ministros, senhor presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, senhoras e senhores. Eu reitero que para cada um dos países lusófonos e para a CPLP é motivo de justificado orgulho que o secretário-geral da ONU fale português. Na voz do secretário-geral, a língua portuguesa encontrará, simbolicamente, aquele que sabemos é seu patamar universal. Aliás, quem sabe, secretário Guterres, nós conseguimos, no seu período, fazer com que o português também seja a língua oficial da ONU, não é verdade? Portanto, eu reitero igualmente que para o Brasil e para a CPLP é uma honra contar com a sua participação nesta cúpula, porque suas palavras, pudemos observar, conciliam o necessário realismo com o imperativo de promover transformações num mundo de continuadas incertezas e de prolongados conflitos. Mais do que nunca, precisamos desse equilíbrio. Como, aliás, afirmei no meu discurso nas Nações Unidas, precisamos de uma diplomacia com os pés no chão, mas com sede de mudança. Esta deve ser a tônica, pensamos nós, daquilo que devemos nós, todos os países da CPLP, fazer. Precisamos também da abertura ao diálogo e da vocação de liderança, que são, na verdade, sua marca. Sem essas virtudes, não daremos cabo dos focos de tensão e violência que afligem diferentes países. Não poremos fim às inaceitáveis violações de direitos humanos que persistem mundo afora. Não venceremos as carências econômicas e sociais que continuam a afetar tantos homens, mulheres e crianças. Com sua experiência e sua sensibilidade, renova-se nossa esperança na capacidade da ONU de ajudar-nos a superar os desafios do nosso tempo. E eu me recordo, secretário Guterres, que no discurso que proferi na ONU, numa das passagens, eu dizia que nós deveríamos sair das salas da ONU para irmos a Alepo
irmos ao Vietnã, irmos aos países mais variados, onde existem conflitos, onde existem problemas, e que a presença da Organização das Nações Unidas se faz necessária. Portanto, o seu êxito será o êxito de todos nós. Senhores chefes de Estado, de governo, senhores parlamentares, senhores ministros, volto a dizer que é com imensa satisfação que nós estamos sediando aqui no Brasil, neste 20º ano de sua existência, a comunidade dos países de língua portuguesa. Nós congregamos cerca de 250 milhões de pessoas, pessoas que são unidas por fortes laços culturais, que trazem, ao mesmo tempo, o signo da diversidade. Não há país daqueles que estão presentes aqui onde a diversidade não seja uma marca desse Estado. Esta, portanto, é a força da CPLP, é a pluralidade na unidade e a unidade na pluralidade. Assim, aliás, é o nosso país, construído por indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Ao longo dos séculos, aprendemos a extrair da multiplicidade de almas que nos define como nação o vigor que nos move rumo a destinos comuns. Este é o espírito com que o Brasil progride e é o espírito com que ele participa e com que progride a CPLP. Cabe-nos aqui mobilizar esse espírito em favor dos anseios de nossos povos. Tenho dito que, ainda mais em democracias, a política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção. Defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da comunidade, que começa hoje, de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento pleno, em suas vertentes econômica, social e ambiental, é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa gente quer prosperidade e empregos, quer acessos a serviços públicos de qualidade, quer legar um planeta viável a seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos trabalhar na CPLP. Até conta o secretário Guterres, senhores chefes de Estado, chefes de governo, que hoje eu vi um pequeno vídeo da primeira-ministra Margaret Thatcher, quando ela assumiu o poder, em que ela disse, olha, não vamos pensar que o Estado pode fazer projetos generosos e achar que existe um dinheiro público, diferente do dinheiro privado, porque o dinheiro público nasce do dinheiro privado, nasce precisamente dos tributos, nasce daqueles que contribuem. Então, é preciso, em dados momentos, dizia ela, né, como nós estamos fazendo no Brasil, dizia ela, é preciso, muitas vezes, conter a despesa pública, porque você só pode gastar aquilo que arrecada. E até ele dizia, senhor secretário, uma coisa trivial, o Estado é como a casa, sua casa, a casa da sua família. Você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Foi até um vídeo muito interessante, porque, embora referindo-se a muitos anos passados, ele se torna atual a cada determinado instante nos vários países. O propósito da presidência brasileira, em síntese, é o de contribuir para uma CPLP moderna e afinada com nossas reais necessidades, como fizeram o presidente do Timor-Leste e o senhor secretário embaixador Murad. É para essa jornada, portanto, que convidamos os países observadores, os que já nos acompanham desde antes e os que acabam de juntar-se a nós. Sua confiança na nossa capacidade jurídica e administrativa de produzir resultados nos estimula a seguir adiante. Agradeço, portanto, em primeiro lugar, ao secretário executivo, embaixador Murad Murarji, por seu empenho e dedicação à frente de nosso secretariado. Esta última cúpula de que participa como secretário executivo, desejamos todos êxito em suas atividades. Mais uma vez, cumprimento o presidente do Timor-Leste, que presidiu a CPLP, e peço que todos, reitero,
que todos sejam bem-vindos a Brasília. Eu declaro encerrada esta sessão de abertura e nós retomaremos os trabalhos em seguida na sala Santiago Dantas.